sua Bíblia aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas. No capítulo 2, no verso 20. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diga comigo: já estou crucificado com Cristo, e não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Vamos todos, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o que me amou e entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Labalacharabacaias. Senhor nosso Deus, me platundei, I can't batei hatachalai. Tu chamai kaut basuri, me fai. Hulibisu me antekil me shefel fields like a mahaltol. Atmata sukiu te I can't militalos. Taramika will minutes li allow lamans de alahas. Estou eu aqui agora, repreendendo um AVC na vida de uma pessoa, diz o Senhor. E Ele está com a mão sobre a vida da irmã Cirlei agora, repreendendo este mal. Malante li chamou porque por isso lá malante. Chalamala sul que libical liflante lis. Lamatseli que falahas. Estou eu dando uma resposta para uma pessoa aqui que veio buscar da minha parte uma resposta e disse: vou naquele lugar e Deus vai falar comigo. Lídia, Halamanto de Balabás, sobre flamas, glorifica a Deus, Lahas, Lihamalahas, Tudikalamahas, Túdia. Vou colocar o seu lar em ordem. A mãe do Victor, diga glória a Deus, diga aleluia. Vou tirar o diabo de lá, diz o Senhor. Aqui tem uma pessoa que vai para São Paulo. Você não está nem esperando, né, Zé Carlos? Você não está nem esperando. Mas você vai em São Paulo, diz o Senhor Deus. Vai receber uma vitória muito grande, diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Camalas, tu lhe quer falar marçu te plahas, tu lhe anda lamaias. Desse lado de cá eu estou vendo um roubo de uma moto. Quem é que tem filho? Alguém que tem moto aí? Levante a mão. Alguém? Dessa fileira aqui, ó. Quem é que tem moto aí da família? Alguém da família tem moto? Não, não é irmã não. Quem é a pessoa? Poderia ter dito essa irmã. Isso. Deus está cortando o laço. O laço está sendo cortado aqui agora, para a glória de Jesus. Amados, como nós vamos ter a nossa ceia, e aqui não pode ser como lá embaixo, temos que terminar mais cedo,
eu só queria te trazer a lume da palavra de Deus, dentro do texto que nós lemos, Paulo escrevendo aos Gálatas, quando ele refere sobre o não viver mais eu. Quando ele diz, não vivo mais eu. Isso é muito pesado para quem não entende a palavra de Deus, chegar a esse ponto, dessa pessoa ter que dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A resposta do apóstolo Paulo está no começo do versículo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que já estou, quando ele diz já estou, foi o encontro que ele teve com Jesus do caminho de Damasco, quando ele perseguia a igreja, quando ele estava martirizando os nossos irmãos da igreja primitiva. Seu amigo Estevão estudou com ele na faculdade. Seu amigo Estevão era amigo desde a infância. Seu amigo Estevão, na faculdade que Paulo estava, chamou a atenção de Gamaliel e dos reitores da faculdade, porque como o apóstolo Paulo e Estevão, não tinha ninguém igual na faculdade em que Gamaliel estava ali como reitor. A palavra de Deus fala desse homem que era o perseguidor da igreja, mas esse homem tinha um QI fora do comum, e segundo os reitores da faculdade, dificilmente aparecia uma pessoa como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, dada a idade de infância, ele já sabia toda a Torá. Na idade de infância, ele já sabia descrever toda a Torá, os 5 livros pentatêuticos, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. O Paulo chamou a atenção dos reitores da faculdade. Os reitores da faculdade sabiam desde já que Paulo seria um fariseu e que Paulo seria um doutor da lei. A inteligência do apóstolo Paulo chegou a um tal limite que ele teve que ir para Roma, estudar nas faculdades de Roma. Por isso que ele tem a cidadania de judeu e a cidadania romana, porque o apóstolo Paulo era de uma família nobre, de uma família muito rica, abastada. E o apóstolo Paulo, já muito novo, ele se torna um fariseu. Jamais na história um jovem se tornou fariseu. E o apóstolo Paulo, ele se torna um fariseu. E ele então começa a ser dedicado ao farisaísmo. Ele começa então a dar a sua vida ao farisaísmo. Quando aparece o cristianismo, quando aparece Jesus, eles chamam de uma nova religião, ele começa a perseguir a igreja. E ele, amigo de Estevão, ele consentiu a morte de Estevão. Ele consentiu a morte do seu amigo. E ele pega uma carta para ir perseguir a igreja em Damasco. Mas no meio do caminho, aleluia, no meio do caminho, ele cai do cavalo. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: os meus inimigos, no meio do caminho, vão cair por terra, porque o Senhor está comigo. Ele cai por terra, se converte, ele dobra o seu joelho diante do Senhor Jesus. Ele pergunta: quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Preste atenção nesse detalhe. Paulo, que era Saulo, não estava perseguindo Pedro, ele não estava perseguindo João, nem Estevão, ele não estava perseguindo Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Ele estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo Jesus. Olha só, toda pessoa que levanta contra um ungido de Deus, uma ungida de Deus, ele não persegue aquela pessoa, ele não persegue aquela irmã ou aquele irmão, ele persegue Jesus. E quando ele persegue Jesus, ele vai cair do cavalo em nome do Senhor Jesus. Ele não vai prevalecer. Diga glória a Deus. E chega uma etapa da vida do apóstolo Paulo, que ele vai para o deserto. Ele vai ficar 3 anos no deserto para saber o que Cristo é esse.
apesar dele saber de todas as profecias do Messias, apesar dele ter todo o conhecimento das profecias messiânicas, ele então passa a entender, ele passa a compreender que Jesus Cristo, aquele simples filho de carpinteiro, filho de Maria, aquele que foi crucificado na cruz, envergonhado na cruz, aquele era o Messias ungido e o enviado de Deus. O apóstolo Paulo agora ele quer entender por que Jesus morreu vergonhosamente. Por quê, pastor? Porque morrer na cruz, naquela época, era vergonha. Uma vergonha tanta que era impossível de imaginar tamanha vergonha. Por que a vergonha? Primeiro, a pessoa era chicoteada. Segundo, a pessoa ela ia para uma via sacra. Terceiro, a pessoa era crucificada. Quarto, tirava as roupas da pessoa, deixava ele nu, ele ficava nu. Então Jesus ficou seminu lá na cruz do Calvário. Por isso que era vergonhoso. E outra coisa, a morte de cruz era uma morte cruel, era uma morte dolorida, era uma morte sofrida. Então toda pessoa que morria na cruz era uma vergonha total para a família. E Jesus lá na cruz, o apóstolo Paulo quer entender como pode o Messias de Israel, o Messias esperado pelas 12 tribos de Israel, passar por aquele vertupério, passar por aquela vergonha. O apóstolo Paulo olha de uma forma literária. O apóstolo Paulo, ele olha de uma forma literária dentro do texto, dentro do contexto. Ele está interpretando de uma forma literária, ele está entendendo de uma forma escrita, dentro da Torá, dentro do hebraico, dentro do grego. Ele não estava entendendo, mas quando seus olhos, olha só o segredo, porque quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego. E Ananias, discípulo de Jesus, foi até a rua chamada direita em Damasco, e lá ele diz: Saulo, o Jesus que tu viste no caminho de Damasco, me enviou aqui, receba a cura. As escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo. E diz a palavra de Deus que ele começa a entender esse mistério. Esse mistério, até hoje, para você não entende. Você não compreende esse mistério. A maioria do povo de Deus não entende o que é isso. Já estou crucificado com Cristo. Preste atenção. Estar crucificado com Cristo, parece que a gente está perdendo, porque pregado na cruz, Jesus estava perdendo. Pregado Jesus na cruz, todos os seus seguidores estavam perdendo. Mas atrás daquela perca, Jesus estava recebendo, aleluia, as chaves da morte e do inferno. Escute aqui, você que está passando por humilhação, parece ser vergonhoso. Você que está passando por luta, parece humilhante, aos olhos humanos, mas atrás desta vergonha, ou atrás desta humilhação, atrás dessa tribulação, atrás desta provação, Deus tem uma grande vitória para você. Levante a mão e dá glória para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a entender isso, já estou crucificado com Cristo. O que é a primeira coisa que é crucificada com Cristo? A primeira coisa que é crucificada com Cristo é a nossa vontade. A nossa vontade é a primeira coisa que é crucificada com Cristo. A segunda coisa que é crucificada com Cristo, nosso intelecto. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu não posso pensar como um ser humano qualquer. Eu tenho que pensar como Cristo pensa. Eu tenho que raciocinar como Cristo raciocina. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Ou seja, a sua mente passa a ter a mente de Cristo. E quando você passa a ter a mente de Cristo, meu irmão, aleluia, o inimigo não entra na tua cabeça com pensamentos negativos, pensamentos obstrutivos, pensamento de derrota, pensamentos negativos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos o capacete da salvação e o diabo não pode. A palavra de Deus registra para nós claramente sobre nós tomarmos a armadura que saiu para o irmão Aquiles.
Agora estou entendendo, hein, irmão Aquiles? Sexta-feira saiu para o irmão, Efésios capítulo 6, tomando a armadura de Deus. O que você entende pela armadura de Deus? Se a armadura de Josué foi poderosa, a armadura de Davi foi poderosa, de Gideão foi poderosa, de Jefté foi poderosa, de Balaque foi poderosa, imagine a armadura de Deus. Quando o inimigo olha para nós e vê a armadura de Deus, meu irmão, ele olha e diz: essa armadura não é de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de José. Não, essa armadura é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela tem o poder da glória de Deus, ela tem o poder da virtude do Espírito Santo. E veja só o que o Senhor nos revela aqui tão forte, tão tremendo, sobre a palavra de Deus em relação a nós estarmos crucificados com o Senhor, a nossa mente ser a mente de Cristo. Quando a nossa mente é a mente de Cristo, meu amado, eu vejo os céus abertos. Eu contemplo anjos do Senhor, rebaixo de que fala mais. Nessa semana eu já entro e já estou vendo Deus agindo para mim na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no mês que vem, no ano que vem, aleluia. Mas está em crise, pastor. Mas se você estiver em Cristo, Deus abre porta onde não tem, Deus faz milagre, Deus realiza prodígios e Deus multiplica na sua vida. Quando o apóstolo Paulo começou a entender isto, por isso que ele passou 3 anos no deserto, ele diz: eu preciso estar crucificado com Cristo, eu preciso estar na cruz. Agora eu entendo o mistério da cruz, eu entendo agora porque Jesus morreu na cruz. E depois dos 3 anos, quando ele estava para sair do deserto, ele disse assim para Deus: me crucifica com Jesus na cruz. E quando ele sai do deserto, olha só que mistério, quando ele sai do deserto, ele sai ali dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso agora? 1, 2, 3. O que é Cristo viver na pessoa? O que é Cristo manifestar na pessoa? O que é Cristo personificar na pessoa? O que é a teofania de Cristo na pessoa? Estava eu passando na Praça Bom Jesus, e de repente um mendigo olhou para mim, e ele disse: eu não gosto de você, desgraçado, eu te odeio, desgraçado. E eu olhei para aquele mendigo e não vi foi o mendigo, eu vi foi o diabo. E eu disse: Satanás, eu também não gosto de você. Eu não aceito você na vida desta pessoa. Coloquei a mão aqui, na praça aqui, coloquei a mão na cabeça daquele mendigo e disse: espírito peregrino, espírito giramundo. Essas pessoas que saem com o saco sujo das costas, a gente vai viajar cansado de ver essas pessoas aí, esses andarilhos. Sabe quem são eles? Giramundo, que está na vida dessas pessoas. As pessoas que ficam na sarjeta, é o demônio que escraviza essas pessoas. E aquele homem nunca me viu, eu nunca vi ele. O demônio na vida dele se manifestou. Que unção é essa? Você quer ter Jesus assim na sua vida? Você quer ter Jesus assim na sua vida, meu irmão? Olha só, meus amados, se você passar a ter essa mesma atitude do apóstolo Paulo: Senhor, me crucifica na cruz, Senhor, me crucifica na cruz, os seus desejos não serão os seus desejos, mas serão desejos de Deus. Quando você quer uma coisa e Deus quer outra, não adianta você querer lutar contra Deus, porque se você vai lutar contra Deus, você vai perder. Por que você está querendo uma coisa que Deus não quer te dar? Por que você está almejando uma coisa que Deus não quer te dar? Porque você não tem a mente de Cristo. E a terceira coisa: os meus desejos têm que ser crucificados com Cristo.
Os meus desejos têm que ser crucificados com Cristo. A partir do momento que eu descansei em relação à cura do Jonatas, que eu não preocupei mais com a cura do Jonatas, que eu preocupei em buscar o Senhor. Eu achei que esse menino ia ser curado aos 15 ou aos 20 anos. Jesus curou ele aos 3 anos e 6 meses de paralisia cerebral. Por quê? Porque eu entreguei a minha vontade, crucificar ela na cruz. Por isso que Jesus disse: não faça a minha vontade, mas faça a tua. Eu não sei para quem que eu estou dizendo isso, mas vou te dizer uma coisa: não ande pela tua vontade, porque se você andar pela tua vontade, você vai ser derrotado, você vai ser fracassado, fracassada, você vai ser triste, você vai ser abatido, você vai ser abatida. Mas se você andar segundo a vontade do Senhor, Deus abre o mar na tua frente, Deus derruba a muralha na tua frente, Deus derruba o gigante na tua frente, Deus derruba os exércitos à tua frente. Olha para o seu irmão, diga para ele: você tem que ser crucificado com Cristo. Diga para ele, não tenha medo, ele não vai te bater não. Diga para ele: você tem que ser crucificado com Cristo. Preste atenção, para terminar. O apóstolo Paulo diz: e a vida que eu vivo na carne, preste atenção nesse detalhe, eu vivo pela fé. O que significa isso? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nada abalava o apóstolo Paulo, sabe por quê? Existe um patamar de fé, que quando você chega nele, você anda sobre as águas. Quando Jesus disse para Pedro: venha Pedro, porque Pedro disse assim: Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí, olha só, o que Jesus disse? Então venha Pedro. Pedro se apoia na palavra de Jesus. Pedro, ele confia em Jesus. Pedro depositou a sua vida na mão de Jesus. Pedro sabia que ele não ia afogar. Pedro sabia que Jesus ia fazer ele andar sobre as águas. Preste atenção, quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, ó, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé, ele está dizendo esse tipo de fé. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Você só vai saber quando você tem fé, quando ela for desafiada. Você só vai saber se você tem fé quando ela for desafiada. Enquanto a sua fé não for desafiada, você não pode dizer que tem fé. Você não pode dizer que tem fé. Você só pode dizer que tem fé quando você se encontra diante de um grande desafio. O apóstolo Pedro sai do barco. Ele saiu do barco segundo a palavra de Deus. Naquele momento, ele não estava vivendo ele. Naquele momento ele estava vivendo a palavra de Cristo. Naquele momento, o apóstolo Pedro, quando ele sai das águas, ele estava confiando inteiramente. Ele entregou a sua vida, ele entregou seu ser, sua alma, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. E diz a palavra que ele sai e começa a andar. O que é isso? A vida que agora eu tenho, vivo pela fé. Você quer ver uma coisa? Quem crê que vai terminar essa semana com vitória? Cadê? Quem crê que Deus vai fazer um milagre essa semana na sua vida? Quem crê que Deus vai fechar a boca dos leões essa semana na sua vida? Olha para o seu irmão aí e fala assim: tá com fé, rapaz? Vai, tá com medo, irmão? Faz assim, irmão. Tá com fé, rapaz? Dá aí, vai aí, ó Edgar, vai, dá um cutucão e fala: tá na fé, rapaz? Vai. Aqui, ó, tem coragem, ó. Opa. Diga glória a Deus.